Paz do Senhor está iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Eu sou Paulo Ricardo e estou aqui com meu amigo e irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Amém. Lucas, chegamos desta forma até a lição de número 8. Nós estamos aí nessa caminhada e chegamos até a lição de número 8. Mas antes de adentrarmos em si na lição, quero te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha. Aqui nesse espaço você tem um momento da dica pedagógica, mas também no canal você tem um espaço da aula em si. Então lá na aula também você pode seguir para e passo cada ponto da lição. Mas chegando aqui na lição de número 8, a lição tem por título Posso Perdoar e Amar. E como eu sempre gosto de ler, nós temos três objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a parábola do credor incompassivo. O objetivo número 2, explicar que jamais poderíamos pagar pela nossa dívida com Deus. E o objetivo de número 3, conscientizar do amor de Jesus por nós. Esses são os objetivos que permeiam a nossa lição. Como eu sempre faço, Lucas, que dica você traz aí para os nossos professores e alunos que acompanham o canal? Amém, graças a Deus. O tema que nós estamos, não é, nos debruçando hoje, ele é um tema muito rico, muito bom de ser trabalhado, é um tema ele não tem muita complexidade, não é, digamos assim, dessa forma. E eu acredito que os professores, eles podem trabalhar de várias maneiras essa temática em sala de aula, o que é muito bom, o que é muito bom. Então, eu vou aqui trazer uma possível dinâmica, né, uma possível abordagem que o professor pode ter, sabendo que para uma aula como essa, dentro dessa temática, existem assim grandes caminhos que o professor pode, né, estar trilhando, e isso é ótimo. Então eu quero aqui a minha dinâmica, eu quero recomendar uma dinâmica, ela é voltada mais para falar acerca dos efeitos danosos que acontecem quando a gente não perdoa, né? Quando a gente guarda mágoa no coração. A minha dinâmica caminha mais no sentido de mostrar essas consequências negativas. Então, se o professor, dentro do seu planejamento, quer enfatizar um pouco esse ponto, eu acho que ele pode tentar usar a minha dinâmica também como base. Minha dinâmica é bem simples de ser executada. Você vai precisar só de papel e bexigas, né? Balões infláveis. E você vai chegar na sala de aula, você vai distribuir alguns papeizinhos, você vai pedir para que o seu aluno ele escreva nesse papel alguma situação que o chateou, que o magoou, né, ou alguma coisa que deixou ele desconfortável, e ele não precisa escrever uma história não, tá? Pode ser alguma coisa simples. Por exemplo, alguém falou mal de mim. Pronto, só isso. E qual é o que você vai fazer? Você vai depois distribuir o balão, a bexiga vazia. E você vai pedir que o aluno coloque o que ele escreveu dentro do balão. E após isso, você vai pedir que ele encha esse balão. E encha para ficar bem grande mesmo. E depois que a bexiga ficar bastante grande, né, você vai pedir que ele amarre ela no dedo. E essa bexiga, esse balão inflável, vai ficar amarrado no dedo do aluno. E qual é o objetivo? Você vai deixar que esse balão fique durante toda a aula amarrado no dedo dele, com um cordãozinho, um barbante, alguma coisa, mas vai ter que ficar lá. E você pode, ao longo da aula, né, pedir para que os alunos vão fazendo ali pequenas tarefas, vão desenvolvendo pequenas por exemplo, ler um texto da Bíblia. Pronto, se for ler um texto da Bíblia, então ele vai ler com aquele balão ali amarrado no dedo dele, porque não pode soltar, não pode tirar. E qual é o propósito? É que o aluno ele chegue à conclusão de que ter aquele balão ali amarrado ao seu dedo durante toda a aula, à medida que ele desenvolve alguma pequena tarefa, né, enquanto a aula está sendo processada, é bastante incômodo. É bastante incômodo, né? Você acredita que talvez até alguns deles não queiram, depois de alguns minutinhos, não queiram mais ficar com aquele balão ali no dedo. Mas você vai trazer justamente a seguinte aplicação.
que é justamente isso que a mágoa ou a falta de perdão ela gera. Se ela não é resolvida, se o coração não perdoa, se o coração não libera perdão, é como se fosse esse balão inflável que está com você em todo momento, ele não sai, ele não vai embora, e o pior é porque incomoda. E ele vai estar sempre com você ali na medida que você for desenvolvendo qualquer coisa, e isso vai te incomodar, isso vai ser bem chato para você, porque imagine só, o seu aluno está fazendo alguma tarefa, está fazendo alguma coisa, você pede para ele desenvolver alguma coisa ali na sala, e ele não consegue fazer perfeitamente porque tem um balão gigante na mão dele, e ele talvez precise fazer alguma coisa utilizando as mãos, né? Como folhear ali talvez a escritura, e ele não pode porque tem um balão enorme na mão dele. Então, desse jeito também é a mágoa, né? Às vezes a pessoa não perdoa, então isso gera uma questão que vai incomodá-la, não vai permitir que ela execute as coisas bem e não vai sair dali enquanto não houver o perdão, né? No caso da nossa dinâmica. E o pior é porque você vai botar, o aluno escreve, né, a situação, e ele coloca dentro do balão e ele assopra. E aquilo ali cresce. E você vai trazer a seguinte aplicação, você também pode trazer, né, a seguinte aplicação, que quando a mágoa não é resolvida, ela cresce também no coração, não é? Ela fica grande e há todo aquele transtorno. Então, a minha dinâmica é voltada nesse sentido, mais para aplicação pessoal, focando um pouco nas consequências negativas da falta do perdão. Claro que o professor, ele pode trabalhar diversos caminhos, porque o tema é muito bom e ele é muito amplo. Então, o professor pode ir por vários caminhos. Se você, amado professor, percebe que a sua aula pode, você quer trabalhar uma outra dinâmica, talvez uma outra perspectiva, também é perfeitamente aplicável nessa aula. Então, os professores que desejam seguir nesse sentido, talvez trazendo esse outro lado, eu acho que a aplicação dessa dinâmica, que é bem simples, eu acredito que ela vai ser bastante interativa para a aula de vocês. Amém, Lucas. Que dica valiosa. Eu acho que os professores utilizando, principalmente nessa faixa etária dos alunos, vai ser bem interessante porque vai conseguir ali dinamizar o ensino juntamente com eles, né? Os alunos juntamente com o professor e a aula vai ficar mais interativa e eles vão conseguir aprender o que está sendo ensinado. Como você já frisou bem, essa é uma lição riquíssima, né? O foco dele vai ser também em cima de uma parábola, né? A parábola do credor incompassivo, mas ela também tem um foco que nós não poderíamos pagar, né? Aí já vem por uma questão pessoal, né? Do nosso perdão, aliás, do perdão que Deus nos deu e amar como Ele nos amou. Esses são alguns dos focos da lição. Eu pensei em duas abordagens. A primeira, é, de maneira prática, você poderia abordar, trazer exemplos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, de pessoas que se utilizaram do perdão. A gente vai ver lá no Antigo Testamento é, ligados sempre à questão familiar, né? Eu acho que é a questão que mais afeta o ser humano na questão de trazer mágoa ou tristeza. Por isso que eu acho que no Antigo Testamento ele traz essas questões do perdão dentro da família. A gente vai ter lá, e você pode frisar com os seus alunos brevemente, né? A história de José, né? Toda aquela situação, mas ele perdoou os seus irmãos, né? A gente tem um desfecho da história ali, ele com o perdão, ele entende, ele diz, para esse tempo foi que Deus me colocou aqui, né? Ele entende o trabalhar de Deus e perdoa ali os irmãos dele. A gente percebe também na história de Esaú e Jacó, a gente percebe que posteriormente, lá em Gênesis 33, Esaú vai perdoar Jacó de toda aquela questão. A gente percebe também no Antigo Testamento, Davi perdoa Saul, porque diversas vezes Saul tenta matar Davi antes dele se tornar rei. Também dentro de uma questão familiar, do rei Davi, a gente teve Moisés também perdoando Miriam e Arão, seus irmãos, né, que ali difamam o seu nome, né? Deus intervém naquela história, mas ali ele suplica a Deus e perdoa também os seus irmãos. Então, no Antigo Testamento vão ter vários exemplos da questão do perdão dentro da família. Você pode ir abordando e ir relembrando juntamente com os seus alunos
fazendo um link com lições, Lucas, que nós tivemos trimestre passado, nós tivemos uma lição que foi uma viagem pelo Antigo Testamento. E nós tivemos uma lição também que foi uma viagem pelo Novo Testamento. No Novo Testamento também, aí eu acho que é o ápice do perdão, né? Com Jesus Cristo, mas eu diria a você para deixar Jesus como exemplo final dessa apresentação, desse trabalho com a turma, mas você pode falar de Estevão, né, que perdoa ali quando está morrendo, ele faz aquela confissão e pede para Deus perdoá-los, né, Atos 7 e Atos capítulo 7 versículo de número 60. A gente também tem Paulo e João Marcos, ali eles discutem, né, Paulo discute com Barnabé e Paulo não quer que João Marcos embarque com ele na segunda viagem missionária, ali eles discutem, mas posteriormente a gente vai ver que no Novo Testamento houve uma reconciliação, houve um perdão, porque Paulo manda chamar Marcos e traz ele, porque ele é muito útil para o meu ministério. Então a Bíblia está cheia de exemplos sobre o perdão, e como eu falei assim, culminando com o exemplo de Jesus, que é o exemplo maior de perdão. Vai dizer lá em Filipenses 2 o 5, né? Ele se fez servo, ele se fez homem para perdoar os nossos pecados, né? Ele cumpriu, né, o plano da salvação. Deus planejou esse plano da salvação, Jesus executou esse plano e o Espírito Santo de Deus agora age esse plano de Deus na nossa vida, nas nossas vidas. Aí você vai dizer, e qual é o final desse exercício que eu vou fazer com meus alunos? É mostrar esses exemplos, e muitos são exemplos de familiares e de pessoas próximas, e você vai trazer para o dia a dia do seu aluno. Às vezes ele deve estar com algum problema ou alguma questão pessoal, relacional, que ele precisa seguir o exemplo que é o quê? Dá o perdão. Então, essa é a primeira parte. Uma segunda parte, uma segunda dica para os professores exercitarem com os alunos seria bem parecida com a sua, Lucas. Eu pensei também dos alunos, o professor confeccionar uma caixa e no início da aula os alunos escreverem bilhetes e de coisas que afligem, que estão perturbando ele dentro dessa questão. Se alguém magoou, se alguém disse alguma palavra que o feriu, e eles colocassem ali dentro e o professor daria a sua aula e ao final o professor ali iria fazer uma oração juntamente com toda a sua classe. Então, foi dentro dessas duas perspectivas que eu pensei essa lição de número 8. Lucas, Amém, Paulo. Dicas riquíssimas, como palavras finais aos professores, sempre dizendo, não é? Principalmente nessa lição, professor focar em aplicações práticas, como Paulo disse, trazer os exemplos bíblicos, não é? E depois desaguar esses exemplos na vida prática dos alunos, né? Na realidade dos alunos, porque pode ser que se você não fizer isso, professor, o aluno não faça a conexão na mente dele, né? O que é que isso tem a ver com a minha situação, com o meu problema, né? Então você sempre vai fazer essa conexão, né? Entre os exemplos bíblicos e como é que eles se aplicam na vida daquele seu aluno que está ali no domingo escutando você, né? Sempre pedir a orientação do Espírito Santo, ore no início da aula, ore ao final da aula. Você não sabe a situação do seu aluno, mas Deus sabe, né? Então você está ali como um agente, né? Usado por Deus ministrando a aula, e eu tenho certeza que se você fizer dessa forma se aplicando, vai ser uma bênção a sua aula de domingo. amém. Então, essas são as nossas dicas para a lição de número 8. Espero que vocês tenham gostado. Façam adaptações, que é a palavra de ordem aqui dentro desse espaço. E aguardamos vocês para a próxima lição, lição de número 9. Até lá e a parte do Senhor.